Olá, o Bate-Papo na Saúde está começando e hoje a gente vai conversar sobre gestão do câncer na saúde pública. Nesse primeiro bloco do programa, nosso convidado é Roberto Gil, diretor-geral do INCA. Doutor Gil, que bom ter você com a gente aqui no Canal Saúde mais uma vez. Começo buscando com você qual é o cenário que se tem hoje com relação à chegada de pacientes com câncer na gestão da saúde pública. Olha, é um cenário sempre preocupante. O que acontece no Brasil? O Brasil vem tendo um processo de envelhecimento muito rápido. A gente envelheceu em 40 anos, o que a Europa demorou 400 anos para envelhecer. O que acontece com isso? Uma mudança de perfil epidemiológico. A gente diminui a incidência das doenças infecciosas, elas não desaparecem, a Covid é uma prova disso, mas elas tendem a diminuir, são mais controladas e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis e o câncer é a principal delas, que tem crescido muito, vai se tornar seguramente a primeira causa de morte no mundo, hoje é a primeira, a segunda, as doenças cardiovasculares ainda são a primeira em maior parte dos países, outros países não, e mesmo no Brasil, em algumas cidades, o câncer já é a principal causa de morte. Para você ter uma ideia, uma estatística que o INCA fazia em 2010, o número de casos estimados era de 400 mil, hoje é de 700 mil. Eu ia justamente trazer esse dado, porque é impressionante, né? No triênio dos próximos anos. Você olhar de como você tem, claro, isso tem o fenômeno do aumento da nossa capacidade de diagnóstico, mas tem também o aumento da incidência. E uma coisa muito preocupante também é a redução da faixa etária que a gente está fazendo os diagnósticos, trazendo agora um impacto econômico muito maior, porque quanto menor é a faixa etária, o impacto econômico associado ao fato da pessoa sair do mercado de trabalho, sair do mercado produtivo, passa a ser muito grande. Então, são muitos desafios que a gente tem. Mais pessoas, mais recursos sendo consumidos, economia que sofre também, e a gente tem que buscar soluções para todas essas questões e esses desafios. Acho que para muita gente já está comum isso, né? Eu conheci uma pessoa que tem câncer ou que teve câncer, né? E isso vai chegando às portas de entrada do SUS. Isso é uma curiosidade da minha vida, porque as pessoas dizem, você é médico, qual a sua especialidade? Eu trato de câncer. Invariavelmente tem 2, 3 pessoas que já sentam, já conversam, já falam, ou por uma experiência pessoal, por uma experiência familiar, experiência de algum amigo, ou por alguma história que ouviu. Então, é muito comum. Então, no começo da minha vida profissional, era aquela doença que a gente não falava o nome, hoje a gente fala e repete. Precisa falar, né? Principalmente quem passa por ela. Eu acho que assim, né? Quando uma rainha consegue se expor ali, quando você tem o rei que consegue colocar, mostra que isso é um fenômeno da sociedade como um todo, independente da situação que você esteja. E eu acho que quanto mais a gente consegue desmistificar, as pessoas estão aí produzindo, estão aí na sua vida, isso é importante, porque tira aquele estigma de fatalidade inevitável ao câncer, o que é um erro. O câncer hoje, ele é prevenível em 40% dos casos, ele é curável em até 75% dos casos quando diagnosticados precocemente. A gente avançou muito. Então, tirar esse estigma é importante para que as pessoas não fujam da doença, pelo contrário, qualquer sintoma, qualquer sinal, ela tenha a possibilidade de procurar serviço médico. A nossa função como gestor também é capacitar os médicos para que estejam atentos e não percam janelas de oportunidade. Agora, pensando no SUS e nesse desafio, né, doutor Gil, porque é um fato, para muitas pessoas é um gargalo conseguir chegar a esse tratamento, a esse atendimento. E aí tem 2 questões aí que eu queria abordar com você. A primeira é que o câncer tem etapas. A pessoa descobre que tem alguma coisa, ela descobre o que ela tem, que tipo de câncer ela tem. Então, assim, existe aí um período de tempo em que os médicos estão buscando entender para poder justamente oferecer o tratamento adequado. E câncer, e como qualquer outra doença, eu acho, mas no caso do câncer que evolui, é tempo. Como é que o SUS pode aprimorar seus mecanismos para que esse tempo seja reduzido e esse paciente tenha acesso a esse tratamento num tempo menor? Você falou uma coisa muito importante. O câncer exige que você tenha toda uma linha de cuidados do início ao final da doença, seja ele a cura, seja ele a reabilitação, seja ele o tratamento paliativo. Então, a gente tem que organizar
uma questão, a gente tem um sistema tripartite, então a gente tem que definir competências. Quais são as competências de cada um dos entes? E elas se entrelaçam, elas não são isoladas. Então, a atenção básica fica com o município, a média complexidade com os estados. O governo federal é o financiador. No Rio de Janeiro, com a situação particular de ter seus hospitais federais aqui, mas isso não é a realidade comum. Mas você tem que estar definindo, até você chegar a esse especialista, todo esse processo, como é que é feito. O paciente também, hoje, uma das coisas que a gente tem discutido muito é navegação. Hoje, o paciente tem muita dificuldade de saber em que ponto ele está. Ele faz uma biópsia, por exemplo, porque ele começou com sintoma, vai num posto de saúde, o médico primeiro tem que estar atento, que aquele sinal que ele está vendo ali pode ser um câncer. Ele tem que ter, às vezes, primeiro, ser capacitado para reconhecer isso e, no caso de dúvida, ele ter um acesso a um especialista que possa explicar-lhe e falar, olha, isso aqui realmente você tem que ter uma atenção, vamos fazer uma biópsia, vamos fazer esse procedimento, encaminha para esse centro. A gente tem que resolver os gargalos da média complexidade. A gente é um país muito grande. Por exemplo, se eu tenho um sintoma de câncer de intestino, às vezes eu sou obrigado a fazer uma colonoscopia. Eu não tenho a capacidade ainda para fazer isso em todos os lugares do Brasil. Alguns centros sim, outros não. Às vezes eu demoro a fazer isso e esse paciente pode estar perdendo uma janela de oportunidade. Então, eu tenho que capacitar também a média complexidade para que ela possa fazer. Isso normalmente exige a biópsia. A biópsia hoje, a patologia, teve um grau de sofisticação maior. Não adianta eu dizer mais que você teve um câncer de mama, um câncer de intestino. Eu tenho que dizer que tipo de câncer é esse, porque os tratamentos são muito diferentes. As abordagens terapêuticas são diferentes. A gente tem que fazer isso no menor tempo possível, para que a gente pegue a doença na fase inicial, onde eu possa realmente ter um tratamento que seja curativo. Por que o tratamento curativo é importante? Porque ele também, para o gestor, ele tem previsibilidade, ele tem temporalidade. Quando eu cronifico uma doença, eu fico estressando o sistema de saúde continuamente, com exames, com tratamento, com visitas médicas. Custo muito maior, né? Custo muito maior. Eu tenho que ter capacidade de reabilitação para esse paciente. Reabilitação no sentido lato mesmo, psicológica, social, reinserção no mercado de trabalho. Esse paciente não tem que se sentir, não, eu sou eu sou um canceroso, eu sou uma pessoa que tem uma doença. Não, você já superou essa, você pode voltar e ter a sua vida normal, mas isso tem que ser preparado. Diminuir o efeito velcro, que a gente diz, da pessoa não querer se desligar da instituição. As instituições precisam ter esse vínculo que se desfaça para que outros possam ser tratados ali. E às vezes ele fica inseguro disso, se ele não tem acolhimento nessas linhas de cuidado de reabilitação, de tratamento. E, às vezes, o tratamento paliativo, hoje, ele é capaz de diminuir o que a gente chama obstinação terapêutica, que é a procura de tratamento, às vezes, que são extremamente dispendiosos e muito pouco efetivos, porque ele quer se tratar. E, às vezes, esse tratamento, se você o acolhe com um bom cuidado paliativo, o resultado é melhor, o sofrimento dele é menor, a família sofre menos e o resultado final é melhor. Então, são essas linhas de cuidado que você falou, que são grandes desafios para a gente fazer. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver rede de assistência, não unidades isoladas. O grande desafio da gente hoje é como a gente hoje conseguir a interligação desse complexo todo hospitalar, ambulatorial, num sistema interligado, porque países menores fizeram isso, como a França já tem o sistema bom. É possível fazer, né? É possível fazer. Agora, eu queria trazer um pouquinho do que a gente vai discutir no segundo bloco. Rosane Kuber vai vir conversar comigo aqui também, participar do programa. Ela é vice-diretora de qualidade de Biomanguinhos. A gente vai falar sobre as células CAR-T, que são uma pesquisa de longo período, né? E trazendo um tratamento que, quando a gente busca em outros países, se trata de 2 milhões de reais para um paciente e produzindo através da produção brasileira, do Complexo Industrial da Saúde brasileiro, a gente pode chegar a 100 mil, que é um valor muito menor. A pergunta é a seguinte, doutor Gil, qual é a importância de se investir nesse Complexo Industrial da Saúde, da gente ter, ser autossuficiente na medida do possível para oferecer, como as células CAR-T, outros tratamentos de grande impacto na gestão dos pacientes? A gente tem uma discussão enorme hoje da construção de valor. Qual é o valor
que alguma coisa tem. Eu tenho uma brincadeira que eu faço assim, uma bolsa da Louis Vuitton, ela tem um valor agregado, ela tem uma marca, ela criou um símbolo, só que ela é um objeto de desejo. Eu posso querer ter, mas eu não preciso ter. Um remédio é diferente. Eu não posso ter um valor que seja calculado por um mercado que diz que aquilo custa tanto e que não é um objeto de desejo, é um objeto de necessidade. Eu preciso daquilo. Você me pergunta por que o Cartier, que custa 2 milhões, a gente consegue fazer a 100 mil? Porque a gente pode chegar a esse valor, mas alguém pagou 2 milhões em algum momento. Provavelmente, o mercado americano, que é 50% do mercado hoje de incorporação tecnológica, ele coloca um preço que é dentro da realidade dele, que é irreprodutível para a maior parte do mundo. Isso traz para a indústria uma possibilidade, esse preço eu posso cobrar, mas não é um preço que garanta acesso. Quando você se apropria da tecnologia, você vê que o custo de produção daquilo é mais barato e talvez você consiga construir uma cadeia de valores que torne aquele preço muito menor e, portanto, com maior absorção. Isso, no Cartier, é uma terapia disruptiva. A gente está modificando uma possibilidade de tratamentos que antes, de doenças que eram incuráveis, em doenças curáveis. Isso não é só na área de oncologia. Hoje, a gente já é efetivo nas doenças hematológicas, nas neoplasias hematológicas, mas a gente tem muitas doenças virais, doenças autoimunes, doenças raras, tumores sólidos, que a gente tem potenciais de desenvolvimento dessa terapia, que é uma terapia cara, mas é uma terapia de uma vez que você faz, então tem previsibilidade. Para o gestor, planejamento com previsibilidade é melhor que a gente tem, então é um alto investimento inicial, mas depois com uma diminuição de custo posterior. Você precisa ter capacitação técnica, não é um tratamento convencional, você tem que ter expertise para fazer, você tem que saber enfrentar os efeitos colaterais que também podem vir, você cria uma grande reação inflamatória, mas sem dúvida nenhuma isso já é possível, isso já é realidade. E com efeito muito positivo no tratamento, né? De 95% dos pacientes. De pacientes que não tinham mais possibilidade de tratamento. Agravados. Olha o que é isso. Então, a gente está fazendo uma notícia daquelas coisas que, como eu, que faço oncologia há 40 anos, sei que a gente tem marcos transformadores. É um marco transformador. Garantir acesso disso também dá uma satisfação muito grande, porque a primeira vez que me pediram para falar sobre isso, eu falei, como eu vou poder oferecer para a população alguma coisa que custa 2 milhões? Vai ser um número muito reduzido. Quando eu consigo diminuir para 10% esse custo, olha só, eu já incluí mais 10, 5%. Eu já estou, quantas pessoas mais eu já estou colocando nessa possibilidade? E é uma tecnologia que também tende a baixar o seu custo ao longo do tempo. Então, eu acho que isso vai ser maravilhoso, entendeu? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no segundo bloco. A gente faz um intervalo rapidinho. Quero primeiro agradecer, Dr. Gil, por mais uma vez estar aqui com a gente no Canal Saúde, falando desse tema tão importante. Eu que agradeço. E a gente faz um intervalo rapidinho e já volta conversando mais um pouco sobre a gestão do câncer na saúde pública. Não sai daí. O Bate-Papo na Saúde está de volta, conversando sobre gestão do câncer na saúde pública. A nossa convidada nesse bloco é Rosane Kuber, vice-diretora de qualidade de Biomanguinhos. Rosane, que prazer estar com você nesse segundo bloco do programa para falar, eu acho que primeiro dessa notícia do que a Fiocruz está conseguindo produzir através de Biomanguinhos, com o tratamento das células CAR-T, que a gente traz como exemplo aí de uma produção de um complexo industrial que pode beneficiar pacientes do SUS. Mas antes da gente entrar especificamente nas células CAR-T, eu queria trazer essa questão, né? Qual é o lugar da Fiocruz no complexo industrial da saúde e qual é a importância de se investir em pesquisa e inovação dentro desse complexo? Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse ponto realmente é um ponto muito importante porque ele fala com a nossa missão, né? Da Fiocruz está trazendo soluções para que a gente consiga introduzir no SUS e introduzir no Complexo Industrial da Saúde essas tecnologias inovadoras e que são tecnologias de um alto custo, de um alto valor agregado. Se a gente pensar hoje, uma dose, né, esse medicamento,
tratamento, né, as células CAR-T e todo esse tratamento, ele custa em média $350 mil uma dose. E a Fiocruz entrando nesse projeto de nacionalização da produção do lentivírus e da produção das células CAR-T no Brasil, a gente consegue reduzir isso em 90%. Então, a gente consegue trazer, por exemplo, uma dose a $35 mil, o que para o SUS faz uma diferença enorme se a gente pensar que hoje a gente tem aproximadamente 2.000 pacientes por ano que poderiam se beneficiar desse tratamento, que são pacientes de, por exemplo, tumores hematológicos com recidiva ou que são refratários ao tratamento de primeira e de segunda linha, então eles poderiam estar usando esse tratamento inovador para a sua cura, porque é um tratamento que traz a cura desses cânceres hematológicos. Então, a importância da Fiocruz é fundamental nesse contexto. Aí, quando você trouxe os valores em dólar, né, imediatamente me veio a percepção da questão da soberania, né? Porque o dólar oscila, ele pode subir ainda mais, então hoje a gente vai pensar aí, sei lá, em R$2 milhões nesses valores em dólar ou mais, assim, eu não sei como é que está a cotação hoje, mas é isso, é uma questão de soberania também fazer essa produção de medicamentos, como a gente viu durante a pandemia, né? Exatamente, soberania, redução de custos para o complexo industrial da saúde. Hoje, no país, a gente tem uma dependência muito grande de importações. Então, no momento que você nacionaliza uma tecnologia, você reduz custo. Mas eu acho que mais do que a gente falar em custo, essa questão de soberania, é o conhecimento. A gente traz para dentro do país a nacionalização de uma tecnologia sofisticada e aí a gente gera não só economicidade, mas a gente gera conhecimento. E uma vez que esse conhecimento está internacionalizado, é mais fácil, inclusive, o próprio desenvolvimento nacional de outras tecnologias, porque no momento que você tem o conhecimento internalizado e nacionalizado, você consegue dar saltos evolutivos no seu desenvolvimento próprio. Então, isso também é um custo que ele é intangível, você não consegue mensurar o conhecimento, mas ele é super importante e inclusive, a gente pode fazer uma correlação com a vacina de Covid. A gente só conseguiu internalizar a vacina de Covid tão rapidamente porque a gente já tinha aprendido, através de outras transferências de tecnologia, como fabricar vacinas, como produzir. Entende? Então, assim, é importante não só do ponto de vista da economicidade, mas também do know-how, da internalização desse conhecimento. Aí, falando das células CAR-T, o que são, né? Assim, que tratamento é esse e para que tipo de câncer inicialmente, você até me disse, vai ser sempre somente para um tipo de câncer ou se vai adiante e se consegue tratamentos a partir das células CAR-T para outras formas da doença? A questão das células CAR-T ela é muito interessante, porque, na verdade, o racional por trás disso é você usar o seu próprio organismo, o seu próprio sistema imune para combater a doença. Atualmente, o que a gente está trazendo para o país são esse tratamento de células CAR-T para cânceres hematológicos, né? Para os linfomas e para as leucemias. Então, o que é isso? O CAR-T, na verdade, é um receptor antigênico quimérico, que é produzido através de um lentivírus. Então, a gente tem um lentivírus que tem esses receptores antigênicos. E aí eu pego a célula do próprio paciente, do paciente com essa neoplasia. Essas células, elas são manipuladas de uma forma que eu só tenho os linfócitos T. E aí esses linfócitos T, que são retirados do paciente, é que a gente faz essa modificação genética, que a gente introduz esse lentivírus com esses antígenos, e aí a célula do paciente transformada que volta para o próprio paciente, e aí a gente diz, né, que é o linfócito T engenheirado e robusto, porque é esse linfócito T, então, que vai fazer a ação contra aquele tumor. Então, na verdade, hoje a gente tem, internalizando em biomanguinhos, a produção desses lentivírus, que a gente chama, né, o dual CAR-T,
Então, a gente vai produzir em biomanguinhos o vetor viral, os lentivírus, e vamos também fazer os centros de processamento celulares, que atualmente a gente está discutindo de uma forma que vai ser descentralizada. Serão módulos, unidades modulares, perto dos hospitais, e aí esses centros, né, de processamento celular é que vão receber a bolsa de sangue do paciente, fazer a transformação desses linfócitos T, e aí depois essa bolsa de sangue volta para o mesmo paciente. E nessas unidades modulares, a gente produz o CAR-T-cell e faz o controle de qualidade. Então, quando aquilo volta para o paciente, a bolsa os linfócitos T já estão transformados, com todo o controle de qualidade, com toda a segurança, e aí volta para o hospital, para o paciente, onde ele recebe, onde é infusionado o seu próprio sangue, suas próprias células, que agora estão fortes o suficiente para eliminar o tumor. Acho muito interessante essa narrativa toda que você trouxe, porque acho que para o pesquisador, para quem trabalha com isso, né, até para o gestor que é médico, escuta essa narrativa e percebe, entende perfeitamente, né? Primeiro, uma cadeia de acontecimentos e investimentos que se tem aí, mas também a real possibilidade de se aplicar e de que já vem acontecendo também em outras áreas, né, de atendimento e tratamento. E para quem é leigo, para mim que sou leiga, eu realmente acho incrível quando vocês conseguem, quando a ciência consegue, né, trazer do próprio organismo uma solução para algo que sempre foi tão sombrio, né? E aí, pensando nesse trajeto todo, de toda essa narrativa que você trouxe, né, que passa por, finalmente, a Anvisa aprovar, né, a utilização desse protocolo, quanto tempo se leva para ter isso aí, se é que é possível mensurar exatamente, e qual a dimensão de investimento de tempo e pessoal para realmente conseguir chegar a esse resultado final? Então, se a gente fizer um paralelo, essa tecnologia surgiu na universidade, nos Estados Unidos. Em 2010, a gente teve o primeiro paciente sendo tratado ainda de uma maneira universitária, dentro da universidade, ainda dentro de um estudo. Em 2017, a gente teve pela primeira vez a aprovação disso de uma forma fabril, de um medicamento, né, de um vetor viral, que foi em 2017, lá nos Estados Unidos, tendo essa aprovação. Então, assim, a produção não mais dentro de um estudo conduzido por médicos dentro de uma universidade, mas de uma forma mais global, digamos assim. Em 2019, nós tivemos o primeiro paciente brasileiro sendo tratado dessa maneira, não no SUS, e sim um paciente privado, né? Um paciente no sistema privado sendo tratado. Então, só para você ver, né? De 2010 a 2019 são 9 anos. Agora, o que a gente está tentando fazer uma vez que a gente já tem vários produtos, né? Ou seja, a tecnologia ela já se provou sendo uma tecnologia segura, a gente está trazendo para o Brasil e vai registrar aqui no Brasil. Então, o produto de biomanguinhos vai ser o primeiro produto nacionalizado, registrado na Anvisa para esse tratamento. Só que antes da gente fazer isso, né, de ter esse produto registrado, a gente vai ter que fazer os estudos clínicos aqui no Brasil. Então, inicialmente, o que a gente está fazendo é implementando 2 módulos, né, 2 centros de processamento celulares, um que vai ficar responsável pelo estudo clínico que vai ser feito no INCA, né, desses tumores hematológicos, linfomas e leucemias, e um outro aqui na Fiocruz, no INE, para que a gente consiga ver se a gente consegue também trazer essa tecnologia para doenças infecciosas. E aí a gente está também aprovando um protocolo de estudo clínico para HIV. Então, a gente vai ter esses 2 estudos iniciais. A nossa projeção é que em 2026 a gente consiga, então, o registro, após os estudos clínicos, o registro desse produto nacionalizado, para que, então, seja disponibilizado para o Sistema Único de Saúde. Para a gente caminhar para o final do programa, Rosane, em que momento a gente está com relação à chegada desse tratamento com as células CAR-T no SUS e quais são os principais, você já falou um pouquinho, né, da questão da passagem pela Anvisa e tal, quais são os desafios que se impõem aí nessa reta final?
Então, nesse momento, nós estamos exatamente nessa transferência de tecnologia. Então, Biomanguinhos está aprendendo a produzir o lentivírus e estamos adquirindo esses centros de processamento celular, esses módulos, para iniciarmos os estudos clínicos. Assim que os estudos clínicos terminarem e o produto for registrado, aí a gente já pode oferecer para o SUS. A gente imagina que 2027, 2028, a gente já esteja com tudo isso sedimentado e que aí os pacientes possam realmente se beneficiarem, né, dessa nacionalização da tecnologia. E que bom que é te ouvir, né? Porque a gente também sente um orgulho, né, do que Biomanguinhos, do que a Fiocruz pode oferecer para a sociedade, né, Rosane? Fortalecimento do SUS de uma forma muito importante, né? E aí aproveito para parabenizar o trabalho de vocês e agradecer muito a sua presença aqui com a gente, para a gente falar desse tratamento que precisa ser muito divulgado, todo esse trabalho que está sendo realizado. Muito obrigada. Obrigada. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui explicando um pouquinho do que a gente faz e mostrando como é importante a Fiocruz e como é importante a gente nacionalizar e fortalecer a ciência no país. Com certeza. Viva a ciência. Obrigada. O bate-papo termina aqui. A gente se vê pelo canal Saúde há 30 anos, sempre com um assunto relevante para você. Tchau.